Necromancia e consulta dos mortos. Durante muitos séculos, a consulta dos mortos foi das mais populares formas de se procurar conhecer o futuro. Existem muitos esquemas bem elaborados para se tentar a comunicação com aqueles que já se foram. Mas a Bíblia, repetidas vezes, condena tal ato. O rei Saul, durante o tempo em que governou, teve uma conduta vacilante com relação à questão. Inicialmente mandou banir todos os médios que havia em Israel. Isso foi uma prova evidente de que havia o declínio espiritual quando o rei Saul procurou a feiticeira de Endor para consultar o rei Samuel. O profeta entendia que todas as tentativas de fazer contatos com os mortos não passavam de murmúrios num sentido talvez com o uso de ventriloquíssimos. Isaías 8,19. Os sonhos. Os povos bíblicos davam muita importância às orientações divinas transmitidas por meio de sonhos, e algumas das interpretações eram corretas. José e Daniel, por exemplo, foram usados por Deus para interpretar sonhos. E houve também que elaborar sistemas complicados para ajudar as pessoas a entender a implicação de seus sonhos. Muitos iam a extremos tentando forjar sonhos que os ajudassem a suportar a dura realidade da vida. As ovelhas listradas de Jacó. Segundo o texto de Gênesis 30, 37 e 43, Jacó conseguiu um feito extraordinário na geração de ovelhas. Ele descascou algumas varas de álamo e as colocou no bebedouro dos animais. As ovelhas que concebiam diante dessas varas tinham crias lustradas ou malhadas. Isso era chamado de simpatia. A explicação mais provável é que Jacó tenha tentado aplicar uma mistura de magia popular aliada ao seu conhecimento do trato dos animais. Os antigos muitas vezes recorriam às magias para obter os resultados desejados em determinadas situações. A magia no Novo Testamento. A Bíblia contém muitos relatos e acontecimentos sobrenaturais, estranhos e inexplicáveis. Seria muito conveniente se pudéssemos anular todos eles, rotulando-os de menos frases, mas isso seria muito simplista, sem querer ter a pretensão de explicar todas as ocasiões em que a igreja primitiva se viu confrontada nos casos de magia. Vamos considerar algumas delas. Simão o Mago, Atos 8. Era um mágico profissional que vivia em Samaria. O povo estava muito impressionado com suas habilidades, embora a Bíblia não implicite do que se tratava. Mas quando esse homem viu o apóstolo realizando milagres, ele lhes ofereceu dinheiro para que vendesse o poder do Espírito Santo. E Pedro logo o repreendeu por julgar possível adquirir por dinheiro o dom do Espírito de Deus. Daí vem o termo simonia. Elimas Bar Jesus, Atos 13. Foi um feiticeiro que tentou devolver o procônsul da ilha de Pafos de seguir Jesus, mas Paulo censurou, dizendo que era um homem cheio de engano e de malícia. A jovem de Filipos, Atos 16. Era uma jovem escrava que ganhava dinheiro por seus donos fazendo adivinhações. Quando ela viu Paulo e seus companheiros, pôs-se a segui-lo gritando que era um servo de Deus. A moça estava possessa por um espírito de adivinhação. Mas Paulo se cansou daquela propaganda negativa, girou os calcanhares e ordenou ao espírito que saísse dela, e imediatamente o espírito maligno a deixou. Isso provocou violento protesto por parte daqueles que ganhavam dinheiro com os dotes mágicos da jovem. Os filhos de Seva, Atos 19. Vez por outra, os observadores dos cristãos tentavam imitar o poder que eles possuíam. Um exemplo disso foi o caso dos 7 filhos de Queva, que tentaram expulsar demônios invocando o nome santo de Yeshua. O que se seguiu foi um episódio quase cômico, pois os espíritos atacou, bateu nele e eles tiveram que fugir correndo, nus e muitos feridos.